E essa paz, ela venha reinar sempre em sonhos, né? Louvado seja sempre o nome de Jesus. Aleluia. Quero louvar a Deus também aos nossos irmãos. Amém. Nossos irmãos internautas. Deus abençoe vocês. Aleluia. Poderosamente. Tem algo da parte de Deus para a sua vida também. Amém. O Espírito de Deus possa levar essa mensagem, né, aos corações. Querido, você que tem a sua Bíblia na mão, um manual de prática e de fé, Amém. de sobrevivência do cristão. Aleluia. O cristão genuíno, ele sempre anda com a palavra, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E anda arraigado, arraizado ali na palavra de Deus, né? Aleluia. Os irmãos podem abrir em Mateus 19. Mateus capítulo 19. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 16 até o versículo de número 22, amém? Amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Que dizia assim a palavra do Senhor, é Mateus 19, versículo 16 em diante. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Que é uma pergunta, né, irmãos? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Né, outras palavras aí está dizendo: por que me chamas de bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu ali Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Versículo 19: honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Os irmãos, vamos repetir junto o versículo de número 21, irmãos. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Depois vem e me segue. Põe a sua Bíblia no assento, põe as tuas mãos sobre o seu peito, peça ao Espírito de Deus que Ele venha ministrar sobre o seu coração. Amém. Aleluia. Se desliga de tudo, aqui dentro, lá fora, que estiver sobre a sua vida. Você tem que se preparar para entrar numa dimensão agora. Amém. Uma dimensão que somente o Espírito de Deus, Ele vai agir na sua vida. Você tem que entender que tudo aquilo que você almeja, ou tudo aquilo que te cerca, todas as ameaças, todas as afrontas, tudo aquilo, seja qual for a situação, não é nada perante aquilo que Deus pode fazer hoje. Deus pode fazer algo na sua vida através da palavra dele. Amém. Aleluia. A Bíblia cita que profetas liberaram uma palavra e pessoas ressuscitaram, milagres aconteceram, sinais e maravilhas aconteceram através de uma só palavra. Mas Jesus disse àquela figueira aos olhos de cada discípulo que é necessário crer e não duvidar. Então repreendo agora todo sentimento de dúvida, repreendo agora toda insegurança, toda ansiedade, tudo que não faz parte do reino de Deus e impede a sua justiça acontecer na sua vida. Você tem que pedir a Deus agora um direcionamento para a sua vida. Ou melhor, você tem que pedir a Deus o que falta para você herdar a vida eterna nessa noite. Essa é a pergunta que a igreja do Senhor tem que fazer nessa noite. O que falta para nós herdarmos a vida eterna? E o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Sente glorificando a Deus e adorando na beleza da sua santidade. Amém? Queridos, Deus falou muito ao meu coração nessa tarde. Glória a Deus. Aleluia.
Eu gosto, irmão, de meditar na palavra de Deus, sempre a sós. Prefiro ficar no meu canto, Aleluia. e ali Deus fala, eu escuto, eu escrevo, eu reflito, eu paro no tempo, fico perguntando a Deus sozinho. É assim que é o meu relacionamento com Deus, né? Amém, Senhor. Um relacionamento, Aleluia. irmãos, através da palavra dele, né? Da sua palavra. O melhor relacionamento que você tem que ter com Deus, irmãos, não é a sua adoração. O melhor relacionamento que você tem que ter com Deus não é as suas orações. Amém, Senhor. O melhor relacionamento que você tem que ter com Deus é quando você está na palavra. Amém. A palavra de Deus te faz você se relacionar com Deus de uma maneira a qual você vai viajar nas asas do Espírito. Glória a Deus. A palavra de Deus nos leva a dimensões a qual nós não entendemos o que está acontecendo. A palavra de Deus faz com que os céus desçam. Amém, Senhor. O mundo hoje, irmão, ele rejeita a palavra de Deus. O mundo hoje, tomado pela ignorância, ele rejeita a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que haverá um tempo em que o mundo desejará ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não vai ser mais pregada. Existem inúmeros livros na Bíblia que falam que essa palavra não vai ser mais pregada. Por isso que eu gosto, irmão, de quando eu estou meditando na palavra, eu aproveito minuciosamente todos os minutos que eu estou nela. Aleluia. Porque cada minuto que eu vivo na palavra de Deus é surreal para mim, é sobrenatural para mim. É como se eu não fizesse mais parte daqui. É como você, é a mesma coisa que você ser transladado para uma outra dimensão, irmãos. Isso é quando você está na palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus em nós faz toda a diferença, irmão. A palavra de Deus em nós ilumina os passos que nós temos. Nós caminhamos segundo a palavra de Deus. Nós falamos, Paulo dizia que ele falava segundo a palavra do Espírito, não segundo. Quando nós estamos na palavra, as palavras não são nossas, são do Espírito. Amém. É a voz do Espírito falando: filho, é dessa maneira que você vai precisar, como Deus quer falar hoje, para nós Aleluia. herdarmos a vida eterna. Amém, Senhor. E Deus me deu uma palavra nesta tarde, a qual eu, dentro dessa palavra, eu trouxe um tema de tamanha relevância para nós. Glória a Deus. Você está tendo uma oportunidade para mudar a sua vida. Vamos repetir junto? Você está tendo uma oportunidade para mudar a sua vida. Amém, Senhor. Nós aqui não estamos falando em mudar de vida superficialmente. Nós não estamos falando de vida de simplesmente uma porta se abrir e você cantar o hino da vitória. Nós não estamos falando em mudar de vida de uma maneira rasa. Nós estamos falando de mudar de vida de uma maneira profunda, totalmente radical. Porque quando Deus ele entra para mudar o cenário de alguém, ele não muda assim, ele já muda tudinho. Ele já coloca o pingo nos i. Ele já endireita a nossa... Você tem ideia? Quando Deus ele quer mudar as nossas vidas, primeiramente ele endireita as nossas veredas. Deus simplesmente não sai jogando o maná para o povo que estava no deserto. Não. Moisés, Arão, Josué, Caleb ministravam o coração do povo. E não ministrava qualquer coisa, ministrava a palavra de Deus. Amém. Estava no deserto, mas estava ouvindo a palavra de Deus. Aquela mulher no poço de Jacó estava na beira de um poço, mas estava ouvindo a palavra de Deus. Amém. Elias estava refugiado numa caverna. Moisés também passou pela caverna, mas ambos estavam ouvindo a palavra de Deus. Talvez você entrou por essa porta perguntando a Deus: Senhor,
o que o Senhor vai falar comigo hoje? Ou melhor, Deus, o que eu preciso, Senhor Deus meu Pai, para andar segundo a Tua palavra? Aleluia, Senhor. Queridos, Glória a Deus. todos nós, eu digo não só nós como igreja, mas toda a humanidade está tendo uma oportunidade Amém, Senhor. para mudar Aleluia. as suas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Nesse texto que nós tomamos leitura, eu quero nesta noite frisar Glória a Deus. Aleluia, Senhor. nos nossos corações, irmão. Amém, Senhor. Porque o coração do homem, a Bíblia diz que é enganoso. Ele leva você para a esquerda como leva para a direita. Ele leva você tanto para frente como também leva você para trás. Nós estamos diante de um texto a qual fala acerca de um jovem que foi levado a uma escolha. Ele não foi levado a qualquer coisa não, irmãos. Ele não foi levado àquilo que era ilusório. Ele não foi levado àquilo que era aprazível aos seus olhos ou ao toque das suas mãos. Ele foi levado a uma escolha. Uma escolha que ia mudar a sua vida. Amém. Aleluia, Senhor. Lembra quando Jesus entrou no casamento? O casamento, todo mundo ali estava ali comemorando o casamento ali. Sim ou não? Sim. Mas faltou algo principal naquele casamento, naquela festa, né? E era justamente algo que alegrava os corações de todos que estavam ali, sem exceção de ninguém. O vinho. O vinho alegrava o coração de todos que estavam ali. É nesses cenários assim que onde Jesus chega para fazer algo que é perfeito. São nesses cenários que Jesus chega para te dar uma oportunidade de Glória a escolha. Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A água se transformou em vinho. Para esse jovem não é diferente. Para nós aqui dentro não é diferente. Quantas escolhas você tem jogado fora? Amém. Hoje, Aleluia. eu quero falar de um jovem que foi levado a uma escolha. Diga assim, uma escolha. Aleluia. A Bíblia diz que esse jovem, ele chega até Jesus e é ele que vai até Jesus. O que me chama a atenção é que não foi Jesus que foi até o jovem, não. Foi o jovem que foi até Jesus. Amém, Senhor. Esse jovem vai até Jesus com uma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Mestre, o que farei eu de bom? Está escrito. O que farei eu? Preste atenção minuciosamente. O que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Essa pergunta ela é para nós, irmãos. Essa pergunta ela é para mim. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Essa pergunta é para você. Essa pergunta é para cada um de nós. O que eu faço de bom? O texto está dizendo ruim. O jovem já chegou dizendo: mestre, o que eu faço de bom para herdar a vida eterna? Aleluia. O que você tem feito de bom para herdar a vida eterna? Ou de fato, o que exatamente é bom para você? Amém, Senhor. O que é bom para você? Uma pergunta que implica na nossa vida eterna, né? Uma pergunta que implica na nossa vida eterna.
Você está vendo? Não. O que eu faço, ou o que estou fazendo do meu relacionamento com Deus, ele está sendo profundo, ele está sendo superficial, aleluia, ou ele está sendo raso? As coisas de Deus são perfeitas. Paulo diz em Romanos que é boa, perfeita e agradável aos nossos olhos. Amém, Senhor. Glória a Deus. No nosso destino eterno, aquele jovem era muito rico. Aquele jovem era muito rico, irmãos. Pensa aí você agora, nesse momento agora, aí, muito rico. E aí? Imagine você que está sentado aqui nessa denominação, você que vai me assistir, hoje está me assistindo, você que está me ouvindo, pense em você muito rico, aleluia, morando numa bela casa, tendo um belo carro na garagem, amém, Senhor, glória a Deus, frequentando os melhores lugares, tendo tudo que você quer. Amém, Senhor, glória a Deus. Queridos, assim era a vida desse jovem. Amém. Jesus disse: segue meus mandamentos. Segue os meus mandamentos. Jesus sabia que aquele jovem era apenas um religioso. A pergunta é: quem conhece aqui os mandamentos de Deus? Todos nós conhecemos. Você também conhece os mandamentos de Deus? Eu conheço os mandamentos de Deus. Jesus disse para aquele jovem: segue os meus mandamentos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Jesus sabia que aquele jovem era apenas um jovem religioso. Jesus queria levar aquele jovem a uma escolha, irmãos. Jesus tem te levado a escolha nessa vida. Glória a Deus. Jesus queria levar aquele jovem a uma escolha, a um ponto de escolha. Ponto de escolha. A uma escolha que ia definir o amanhã daquele jovem. Era uma decisão que ele ia tomar naquele momento, que ia mudar o destino futuro dele. Porque é comum, irmãos, nós olharmos para o nosso destino de agora e ignorar o nosso destino no futuro, sim ou não? Sim. Nós levamos a vida fazendo escolhas, mas nós não temos escolhido o que nos leva à vida eterna. A verdade dói, mas nós não estamos dispostos a deixar aquilo que estamos apegados. Jesus disse: segue os meus mandamentos. E aquele jovem seguia os mandamentos do Senhor. Porque ele disse: isso aí eu conheço desde a minha infância. Eu fico imaginando o estilo dele assim, isso aí eu conheço desde a minha infância. Tá tudo normal, tá beleza. Tá legalize, né? Imagina aquele cenário. Porque a religiosidade em si faz a pessoa agir assim, sabia? Eu conheço de cor e salteado, de Gênesis e Apocalipse. Eu falo em hebraico, aramaico, falo em todas as línguas. Eu conheço, sou conhecedor da lei. Amém. Mas o que Jesus disse para ele: você segue os meus mandamentos? Amém, Senhor. Conhecer é uma coisa, seguir é outra. Conhecer, todos nós conhecemos a Bíblia Sagrada. Seguir a Bíblia Sagrada é para poucos.
mandamentos, e aquele jovem seguia os mandamentos, mas seguia os mandamentos de uma forma religiosa. Eu conheço isso aí, eu conheço. E o que me falta, Jesus? Foi essa a resposta. Aleluia, Senhor. Tem muita gente passando no primeiro estágio com Jesus. Está passando porque conhece. Se o Senhor conhece, ó, se o conhecer fosse obedecer, Aleluia, faria toda a diferença no irmão. Sim ou não, irmão? Sim. Eu conheço. Se o conhecer fosse obedecer, faria toda a diferença nas nossas vidas. Perguntar, todo mundo pergunta. Agora ouvir e obedecer para poucos. Quem que perguntou a Jesus ali? O jovem. Perguntar, todo mundo pergunta. E obedecer? Obedecer, nos dias de hoje, é para poucos. É verdade. Quando o jovem disse: o que ainda me falta, mestre? Jesus disse: falta uma coisa, meu jovem. Eu fico olhando que cenário, irmãos. Imagina o mestre, o nosso Salvador, Aleluia. e um jovem. Glória a Deus. O jovem olha nos olhos de Jesus e fala: mestre, o que me falta? Jesus diz: falta uma coisa. Eu tenho tudo, eu posso tudo. O que me falta ainda? Conheço os mandamentos. O que me falta? Se queres ser perfeito, está escrito: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Olha que princípio, olha que revelação, irmão. Observe uma coisa: que mesmo você despojando de tudo, mesmo você abandonando tudo, você ainda tem que seguir a Jesus. Amém. Que o fato de eu deixar de mão não significa que eu não tenho que andar com Jesus. Tem muita gente abandonando muita coisa, mas não quer andar com Jesus. Jesus disse: Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Jesus disse: o que adianta? Jesus falou: abandona tudo e me segue. Jesus mandou aquele jovem dormir. Jesus mandou aquele jovem ser. Amém, Me Senhor. segue. Glória a Deus. Você tem que me seguir. Para continuar, para alcançar a vida eterna, você não pode só apenas abandonar, mas você tem que seguir também. Porque mesmo você abandonando toda a carnalidade, mesmo você abandonando toda a vaidade, mesmo você abandonando toda a avareza, você ainda vai olhar para trás. Por isso que já está falando: Amém. você tem que me seguir, você tem que me seguir, Glória a Deus. você tem que me seguir. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Jesus é ministro e está ministrando hoje no nosso coração. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus sabe o que faz. Mas, diante de tudo isso, aquele jovem precisava fazer ainda uma escolha. Amém, Senhor. É interessante que Jesus, ele ministra a palavra, ele entrega a palavra, mas nós temos que fazer uma. Aquele jovem ouviu tudo, mas ele estava diante de uma escolha. Tem muita gente fazendo a escolha desse jovem. Sabia que tem escolhas que
que pesa nos nossos corações. Tem escolhas que para nós escolher pesa nos nossos corações. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. As escolhas são escolhas que adoecem o nosso coração. Muitas vezes nós estamos excluindo o noivo e dando um lugar para a amante. Amém, Senhor. Glória a Deus. A amante engana. O que a Bíblia diz sobre o coração enganoso é o coração do homem, a raiz de todos os males. O que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 19? Glória a Deus. Não ajunteis o tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais os tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É disso que Deus está falando nessa noite. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Olha para Jesus, irmão, no versículo 17. Disse ao jovem: por que me chamas de bom? Jovem. O jovem chegou para Jesus: mestre, tu és bom, mestre. E Jesus olha para o jovem e fala: por que me chamas de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Não há bom, senão um só, que é Deus. Aleluia. E aqui está um segredo, porque Jesus não aceitou ser chamado de bom por aquele jovem rico. O que Jesus começou, ele ainda não tinha terminado. Para ser chamado de bom no judeu, tem que começar e terminar. No judaísmo, para você ser chamado de bom, tudo que você começa, você tem que terminar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus tinha começado uma obra salvadora, mas ele ia terminar na cruz do Calvário ainda. Jesus não aceita título de bom que o jovem queria dar a ele. As coisas com Jesus não é de qualquer jeito. No reino de Deus, bom mesmo é quem começa e termina fazendo a vontade de Deus. Amém. Meu Deus. Aleluia. Não adianta nadar Aleluia. E morrer na praia. na praia. Tem que começar na palavra, o Senhor está falando. Aleluia, Senhor. E terminar na palavra. Amém, Senhor. Aquele jovem, ele começou na palavra, mas ele não terminou na palavra. Paulo dizia o quê? Combati um bom combate, terminei a carreira, mas não neguei a vaidade, as coisas, a ganância, Amém, Senhor. a fé, irmãos. Paulo diz: combati um bom combate. Na minha vida com Cristo eu lutei, eu persisti, eu consegui, eu me firmei, me aprofundei, eu lutei. Amém. Aleluia. É uma guerra viver com Cristo, irmão. Você luta contra os seus desejos. Você luta contra as suas vontades. Ou as vontades é mais forte que você, ou você será mais forte que as vontades. Ou os seus desejos serão mais fortes que você, ou você será mais forte que os seus desejos. Na caminhada com Cristo é uma luta intensa contra a carne e contra o espírito. Ou você faz as obras da carne, ou você vive
nos frutos do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Eu fico olhando para esse jovem. Esse jovem vai dar um ensinamento para nós nessa noite. Glória a Deus. Que nós só não mudamos, ou melhor, só não endireitamos as nossas veredas se nós não quisermos. Aleluia. Glória a Deus. No reino de Deus, bom mesmo é quem começa e termina fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, irmão. E ouvir o quê? A palavra. É interessante que a sua fé, ela só é fé se você entrar pela. É bagunçado? Não. É de qualquer jeito? Não. É do meu jeito? Não. É da vontade de Deus. De Deus. Uma outra lição que Jesus, que esse jovem também vai nos ensinar. Uma outra lição que nós vamos aprender agora, que Jesus não se encanta com palavras bonitas. O que o jovem chegou logo de cara? Mestre, primeiramente, mestre, tu és bom, tu é isso, tu é aquilo. Aquele jovem chegou elogiando Jesus com segundas intenções. Está saindo o som? Aquele jovem chegou nos pés de Jesus com segundas intenções. Tem muita gente elogiando Jesus com segundas intenções. Tem muita gente elogiando o mestre para não ser censurado. Tipo, eu louvo, tipo, eu adoro, tipo, eu exalto, mas não tem censura. Eu glorifico também, mas o Senhor não puxa a minha orelha. Louvado seja Deus. Outra lição. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Sobre a palavra do bom jovem. Que o jovem chegou chamando Jesus de bom. Amém, Senhor. De bom. Jesus é bom. Por que você então não segue a Ele? Ele sabia, não sabia? Se Jesus é bom, por que de fato nós não seguimos a Ele como Ele quer que nós seguimos? Jesus é tão bom. Aleluia. Porque nós não entregamos nossa vida a Ele. Aleluia. O que me chama a atenção, irmão, na adoração das palavras daquele jovem diante do mestre, os lábios estavam se batendo na adoração e exaltando o Jesus, o mestre. Amém. Mas o coração estava, milhas e milhas e quilômetros de distância. Está na cara do mestre, está do lado de Jesus, mas o coração está de longe. Querido, é muito forte. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. As palavras do jovem eram bonitas. Mestre, tu é bom. Mestre, tu é maravilhoso. As palavras eram bonitas, mas o coração estava nas coisas. Tipo assim, eu louvo. Tipo assim, eu ajudo. Tipo assim, eu adoro. Eu faço qualquer coisa. É só por fazer, eu vou fazer. Mas não tenho compromisso. Não me chama de noite. Aleluia. Não vou carregar caixa. Não vou nas madrugadas descer no propósito. As palavras são bonitas, Aleluia. mas o coração é estragado.
Aleluia. Glória. Eu sinto o temor de Deus na casa. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Aleluia. As palavras eram bonitas. De fato era. Mas o coração estava nas coisas. Tipo assim, eu vou agradar, mas não quero compromisso. Eu vou agradar, mas não quero deixar nada para trás. Porque o deixar muito para trás adoece minha alma. Glória a Deus. Eu lembro do rico. Eu vou aumentar os meus celeiros. Eu vou aumentar os galpões. Eu tenho tanta coisa. Está pequeno lá. Está pequeno acolá. Estou crescendo cada vez mais. Todo o dinheiro que eu tenho traz conforto, consolo e segurança para minha alma. Jesus olha nos olhos do rico e diz assim: louco, louco, se te pedir a tua alma hoje, para onde você vai? Meu Deus, que lição, meu Deus, que lição. Jesus disse: com os meus lábios me louvam, com os seus lábios me adoram, mas os seus corações estão distantes de mim. Outra lição que o Senhor me mostrou: antes de querer a vida eterna, tem que pagar o preço. E o preço chama-se renúncia. Lucas 9, 23 diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga-me. Antes de eu querer a vida eterna, antes de eu pensar em herdar a vida eterna, eu tenho que renunciar a muita coisa aqui embaixo. Aquele jovem, ele estava interessado, irmãos. Quem não está interessado aqui? Eu estou interessado. Você está interessado. Nós estamos interessados. Você que está me ouvindo, você também está interessado. Aquele jovem, ele estava interessado, porque ele chegou perguntando: mestre, aleluia, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Mas ele queria saber do processo até a vida eterna. Amém, Senhor. Ele estava interessado, mas ele queria saber o que me levaria até lá. Glória. Qual seria o processo que eu ia passar? Que tipo de situação eu tinha que enfrentar? Será que eu tinha que me sair de muitas coisas? Não. O que será, Jesus? Fala para mim. Jesus olha para ele e fala: para você ser perfeito. Amém, glória. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus olhou para ele e falou: para você ser bagunçado, para entrar no reino de Deus, você tem que ser perfeito. Aleluia, Senhor. É mais confortável eu morrer abraçado com o mundo e seus prazeres do que eu renunciar tudo que o mundo tem para me oferecer para seguir Jesus. Jesus chamou um jovem só para ser perfeito. Versículo 21. Jesus chamou um jovem só para ser perfeito, irmão. Porque a perfeição leva à salvação. Jesus só chamou: eu só quero que a minha igreja seja perfeita. Só isso. Pode ter um só, pode ter 1000, mas se for perfeito, aleluia, vão herdar a salvação. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele jovem só seria perfeito se ele deixasse para trás o amor às riquezas, o amor sobre as coisas. Aleluia, Senhor. O Jesus está falando aqui, não é para você deixar de possuir as coisas. Não seja
ignorantes. Jesus não está falando para você abandonar tudo e não ficar pobre. Ou até mesmo deixar de conquistar as coisas. Amém. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Amém. Glória a Deus. O que Jesus está falando e frisando aqui, aleluia, que nada ou coisa nenhuma venha tomar o lugar dele no seu coração. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Jesus está falando aqui, não é para você deixar de possuir as coisas, igreja. São as coisas não possuir você. Aleluia. Ou Jesus, ou nós somos possuídos por Jesus, ou nós somos possuídos por aquilo ali, ó. Aleluia. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia também diz que sobretudo que devemos guardar é o nosso coração, porque dele procede as janelas da vida. Verdade. Tudo que não presta que vem de lá, o coração faz assim, ó. Chupa. Tudo que não presta que vem de lá, o coração faz você almejar, faz você amar, faz você se deitar, faz você se entregar. Tudo que não presta. Por isso que Paulo dizia: não vos moldeis-vos, não vos associeis-vos Glória a Deus. ao padrão, o padrão deste mundo. Para nós fechar aqui com a chave de ouro. Amém, Senhor. Glória. Aquele jovem conseguiu chegar ruim diante de quem? De Cristo, e sair pior ainda do que chegou. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se não me falha a memória, é dos únicos na Bíblia que teve um encontro face a face com Jesus. Chegou não valendo nada, chegou não prestando nada, chegou ruim, tudo, e conseguiu ainda sair pior do que entrou. Ele recebeu a atenção de Jesus, ele ouviu a palavra de Jesus, Jesus deu a solução para ele. Amém. Jesus mostrou o caminho da cura para o seu coração, porque o coração dele estava doente, irmão. Estava ou não estava doente? Queridos, assim é o coração daquele que almeja mais as coisas dali do que as coisas lá de cima. Aleluia. Olha aqui. Glória a Deus. Ele entra doente e sai pior. Jesus deu tudo para ele ser curado ali, o coração dele sair novo, restaurado. Jesus entregou para ele a restituição. Jesus, melhor ainda, mostrou o caminho. Aleluia. É só ser perfeito. Você já conhece. Você conhece. É só ser perfeito. Eu Amém. conheço. Aleluia. Você conhece. Nós conhecemos. O que requer de nós é perfeição. Perfeição gera salvação. Aleluia. Todos que chegaram nos pés de Jesus foram curados. Todos que chegaram nos pés de Jesus foram libertos. Todos que chegaram nos pés de Jesus alcançaram os milagres. Mas aquele jovem saiu pior, justo no pecado do amor sobre todas. É o pior pecado, irmão. Se eu fosse atributar o pecado, o amor às coisas, o amor ao dinheiro, o amor às coisas, porque quem tem amor ao dinheiro, tem amor às coisas que o dinheiro constrói. Sim ou não? Sim. Ou você joga as coisas fora e segura o seu dinheiro? Não. Quem tem amor ao dinheiro, tem amor sobre as coisas que com o dinheiro compra. Amém. Aleluia. Todo mundo na Bíblia
Bíblia teve encontro com Jesus, saiu curado, era leproso, era cego, era paralítico, era demoniado, era tudo, era pobre, saiu rico. Foi ou não foi? Amém. Mas tiveram que ter um encontro com Deus. o que eu devo. Jesus olhou para ele e falou: você já conhece. Eu já conheço. Falta uma coisa só. Meu Deus, fica de pé, irmãos. Amém. Seja Aleluia. perfeito em toda maneira de viver, irmãos. Amém. Aleluia, Senhor. Queridos, Glória a Deus. a dureza do coração venceu ele. Aleluia. O que nos mata, o que nos impede, não são as nossas atitudes em si, mas são os nossos corações, irmãos. Amém, Senhor. Aleluia. E aquilo que nos vence fica mais forte sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que no nosso último estágio será pior que o primeiro. É forte, não é, irmãos? É. Olha, a Bíblia diz que o nosso último estágio será pior que o primeiro. A sua queda agora, bem? A situação que você está vivendo agora, amanhã você vai poder estar lá e olhar para trás e não usufruir daquilo que Deus tem para nós. Quantos podem dar amém para essa palavra? Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Quantos podem dar aleluia para essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Frisa aqui, irmãos. Jesus não quer que você abandone as coisas. Jesus só quer que você seja perfeito. Amém. Porque a perfeição é um resumo de tudo que Ele quer. Aí eu vou sentar, a partir que eu sair por essas portas, quando eu chegar na minha casa ou no meu trabalho, eu vou começar a colocar em prática o que eu preciso para ser perfeito. Foi uma pergunta aqui. Foi uma pergunta que o jovem fez. O que eu preciso para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? O jovem entendeu que ele, por mais que ele tinha tudo, ou ele possuía tudo, ou ele almejava tudo, ele sabia que ele precisava de alguma coisa. Isso é consciência acusando, irmãos. Deus e soberano Pai, Aleluia. eterno seja o Senhor Deus dos céus e de toda a terra. Ó Pai querido, Pai amado, Deus soberano e eterno, Pai de eternidade, príncipe da paz, grande é o Shaddai, leão da tribo de Judá, Deus poderoso, Deus zeloso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus, meu Pai, se tem algo a nos pedirmos ao Senhor nesta noite, nós pedimos, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos torne perfeitos, meu Deus, meu Pai, nesta terra. Que tudo aquilo que sobre os nossos corações, tudo aquilo, meu Pai, que os nossos olhos têm levado-nos, meu Pai, as coisas, e tem contribuído, meu Deus, meu Pai, que eu me distancie dos teus caminhos, que eu me desvie dos teus preceitos, que eu enfraqueça, Senhor Deus, a minha fé, que o Senhor venha tirar de dentro do meu coração tudo aquilo, meu Pai, que os meus olhos tornam vaidades, e as vaidades roubam, meu Deus, meu coração. Que o Senhor venha tirar, Seu Deus, meu Pai, no nome de Jesus. Deus, eu te apresento, Seu Deus, meu Pai, esta palavra, Senhor. Eu te apresento aonde alcançar, meu Deus, meu Pai, essa palavra, porque ela não tem um ponto específico de parada. Ela é um campo fértil para percorrer o Espírito Santo de Deus. Que aonde alcançar, Senhor Deus, esse coração, que essa palavra venha trazer um punho profético, meu Deus, na vida dessa pessoa. E o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Eu peço um sinal na vida dessa pessoa, que hoje a Tua palavra, Senhor Deus, mudou a minha vida. E o nome do Senhor seja glorificado. Estende as suas mãos.
Louvado seja Deus. Toda glória e toda honra.